Não apareceu aqui para mim a mensagem, não. A gravação foi iniciada. Agora foi. Beleza. Então, como eu disse, gente, a gente vai colocar aqui em prática esses conceitos que a gente está chamando de criação de documentação inteligente, né? Que essa estrutura de escrever em Markdown, ter uma biblioteca ali, pode ser em qualquer linguagem, a gente escolheu o Python só por motivos da linguagem que a gente mais usa aqui, e aí isso gerar para a gente essa documentação online. Tá rolando um barulho esquisito aqui para mim, para vocês também? Acho que é a Sil. Fecha o áudio, Sil, por favor. Tá. E aí, a Flávia passou para a gente essa tarefinha de pensar no Guia de Transparência Ativa, que é um documento que a gente tem hoje, aqui na organização da transparência, que gera esse documento aqui. Então, assim, do ponto de vista de lógica, de Doc as a Code e o que a gente está falando, isso aqui já atende praticamente tudo que a gente falou, né? Ele já é escrito em Markdown, ele já renderiza aqui uma página HTML disponível na internet, ele tem uma série de conceitos aqui bem interessantes. A nossa ideia é tentar melhorar ele um pouquinho. Melhorar em qual ponto de vista? Se a gente abre um arquivo aqui dele que chama users, se não me engano, o Francisco explica aqui como utilizar esse documento, né? Como editar. Então, ele fala que tem que instalar algumas coisas dentro do R, são as bibliotecas que ele precisa, e essa parte aqui que me chamou a atenção, que é os arquivos criados, como é que é? Depois de gerado o site, o conteúdo da pasta pub precisa ser manualmente comitado e feito push para essa branch aqui, para que a versão seja atualizada. Então, a ideia de tudo isso, na hora de fazer essa mudança, é aperfeiçoar isso aqui para que não seja mais manual, ele faça automático, e a gente viu que o MKDocs é bom para fazer isso, né? Gabriel, que página que é para a gente estar aí? Onde você está olhando? Eu estou olhando dentro do repositório do Guia de Transparência Ativa na nossa organização da transparência. Valeu. E aí tem um arquivo lá dentro que chama Usage, onde o Francisco explica como construir, né, esse documento. Então, imaginando que a gente quer fazer uma revisão nesse documento, como que ele seria construído. Então, assim, essa é a nossa branch principal, onde que o texto vai ser construído, e aí o Francisco explica que o documento que é publicado, né, o que gera esse site aqui, ele está, na verdade, nessa branch de HPages. Então, eu vou mudar para ela aqui, ó. E vocês podem perceber que tem bem menos coisa do que na branch original. Por quê? Ele vai separando aqui em pastinhas, V1, V2 e V0, para fazer essa distinção de versão. E ele faz isso manualmente. Se você reparar aqui, ó, a gente está na V1 do documento. Se eu mudar aqui em cima na URL, ele vai passar para V2. Compartilhar essa tela, ô Gabriel? Eu não estou compartilhando. Puxa vida. É isso que eu queria ter falado na anterior. Eu estou assim, será que só eu que não estou vendo? Nossa. Desculpa, gente. Mil desculpas. Gabriel, mas na hora que muda aí para o V2, aí embaixo, não muda o título, né? O título também tem que ser na mão, né? Tá errado, né? Isso é porque teria que ter mudado na mão. E aí, toda atualização, quando você não tem V3, tá vendo? Acho que tem uma V0. Quando você faz modificações na mão, ele pode ser que você esqueça, né? Então, provavelmente o texto está certo, só está faltando fazer essa atualização aqui no V2 e não tem o V3. Não tem o V3. Então, assim, toda essa gestão aqui é feita na mão hoje.
O último commit aqui, inclusive, foi da Kézia. A Kézia fez uma alteração da versão. E aí, enfim, né? Vamos tentar fazer isso de uma maneira mais bacana. O que eu vou propor para vocês, eu não sei, aí eu queria escutar de vocês. Eu estou pensando em clonar esse repositório na minha máquina e só criar uma nova branch aqui para a gente ir fazendo as implementações dentro desse mesmo repositório. Tem essa opção e tem que começar tudo do zero. O que vocês acham melhor? Se começar tudo do zero, a gente vai ter que ir copiando arquivo por arquivo, para que são os arquivos de texto, né? Então, vou ter que ir copiando todos eles para a nossa nova estrutura. Se eu faço aqui dentro, eu não preciso de copiar, eu vou só mudando os arquivos de pasta. Dentro dessa estrutura de fazer junto, né? O que vocês acham melhor? Não faz aí dentro, Gabriel. Vamos otimizar. Eu acho que pode copiar a branch mais rápido, né? Beleza. Gente, ó, não preparei nada para essa coisa, porque eu pensei que a gente ia discutir nas coisas juntos aqui mesmo, tá? Então, vou abrir aqui meu terminal. Eu acho que eu já tenho esse repositório aqui. A letra está pequena, gente. Para mim tá ok. Tranquilo. Tá dando para enxergar. Vou aumentar aqui um tiquinho. Enlistar aqui. Não tenho guia de transparência ativo, então eu vou clonar, até bom que a gente testa as coisas. Nas máquinas da Kang, gente, o SSH não funciona, tá? Tem que ser clonado só com o HTTPS. Ele tem algumas restrições de proxy lá e tal. Então, eu vou fazer com SSH, porque fica mais fácil aqui na minha máquina, mas na da Kang, sempre clonem com HTTPS. Acho que vocês estão acostumados com isso. Então, git clone. Acredito que ele clonou. Guia de transparência ativo. Vou entrar nele. E vou abrir ele aqui no meu Sublime. Vou tirar essa opção aqui de compartilhar a tela. Dividir a tela, na verdade. Então, a gente tem aí todo o meu documento, né? Beleza. Eu vou já, então, criar a nossa nova branch. Eu vou até aproveitar essa oportunidade, porque ele está trabalhando com a master, tá vendo? Eu vou criar uma branch main, e aí a gente vai trabalhar na main. Que aí, da hora que tiver tudo certinho, vai só a main lá pro... Vai ficar só a main e a gente exclui essa master. Então, git checkout, eu tenho um alias aqui que é o CO, vou digitar checkout só dessa primeira vez e depois a gente trabalha com o meu alias. Então, git checkout -b main, eu mudo aqui para minha branch. Então, toda mudança que eu fizer já faz na minha nova branch. Beleza? A primeira coisa que eu vou precisar aqui para começar... Gabriel, curiosidade minha. O que é o -b? O que é o -b? Muito bom. Git checkout master. O checkout é o comando para mudar de branch, tá? Então, eu estou saindo de uma branch, aqui nesse caso eu saí da main e fui para master. O -b é a flag para criar a branch quando ela não existe. Então, eu estou saindo da master e indo para a main não existe, então eu vou criar ela. Se eu der um checkout com uma branch que não existe, ó, teste Flávia, o que vai acontecer? Ele vai falar, eu não tenho essa branch, né? Teste Flávia não existe. E aí ele com a -b, ele cria para não dar esse erro e já faz a mudança. Tá. Beleza? Então, toda vez que você for... Agora, eu não preciso mais usar o -b, porque a main já existe. Eu já criei. Então, git main. Beleza? Se eu der aqui um git branch, ele vai listar para mim todas as branches que estão locais e a git branch all, se não me engano, me lista todas as minhas branches que estão lá no repositório. Beleza?
Toda vez que tiver dúvida, gente, vai falando aí que a gente interrompe. É interessante respondendo essas coisas, né? E a gente usa esse momento também para praticar. Como a gente vai usar uma biblioteca em Python, eu vou ter que instalar, né, aquele ambiente virtual que a gente está acostumado. Então, para mim, essa tem que ser a primeira coisa a ser feita. Então, eu vou criar um ambiente, ativar e instalar as bibliotecas, ou ir instalando as bibliotecas à medida que a gente precisa dela. Então, para criar um ambiente, Python-3, eu estou usando Linux, como sempre. Isso no Windows é só o Python, então, Python-M, venv. Ele vai criar aqui para mim uma pastinha chamada venv. O interessante, que se eu der um git status aqui, ele fala para mim que a pastinha venv foi criada, e significa que essa pasta criada está sendo observada pelo Git. Eu não quero isso, né? Então, eu também vou criar um arquivo gitignore. Então, eu crio aqui o arquivo .gitignore. E dentro desse arquivo... ele já tinha o gitignore aqui criado, ó. Não precisava de ter criado. Beleza. Eu vou colocar aqui a minha pastinha venv. Git status. Eu não tenho mais o meu ambiente virtual Python sendo observado pelo Git. Se eu der um git diff aqui, ele me fala o que mudou ali no meu novo arquivo, né? Eu adicionei a pastinha venv aqui no meu arquivo. E alguma coisa mudou aqui, deve ter sido algum espaço que eu coloquei. Não sei por que ele está dando isso aqui, não. Mas vamos seguir. Já vou comitar. Git adiciono. Git commit -m adiciona venv.gitignore. Eu for fazendo as coisas sem ir comitando, vocês me lembram de comitar, gente, para a gente ter sempre esse histórico. Aliás, eu não vou só comitar o venv no gitignore, não. Eu vou aproveitar para usar aquele padrãozinho que a gente viu em dos encontros, que é o gitignore criado aqui nesse site. Aí fica um gitignore bem completo para projetos em Python. Então, eu vou colocar o Python aqui, eu vou colocar as coisas Como é que chama o editor de texto que você usa, Silviana? Atom, né? Isso, eu uso o Atom. Não tem o Atom aqui, não. Era para ter. Vamos ver se ele vai achar o Sublime. O Sublime Text está aqui. Engraçado que eu achei que o Atom... O Atom é com M ou com N? É com M, né? Com N no final. N de Maria? M de Maria. Não achou, não. Depois eu olho o certinho. O Virtual Studio também ele tem dificuldade de achar, mas enfim. Vamos pegar só o Sublime aqui. Copio tudo para a gente fazer um gitignore completão. Aí eu coloco aqui, ó. Beleza. Dou o git status, ele vai falar que o gitignore mudou. Git add, git commit -m, melhora.gitignore. Beleza. Agora vamos começar a fazer as instalações de fato, né? Demos essa volta toda, mas as instalações elas precisam ser feitas. Na hora que a gente abre aqui a documentação do MKDocs, e aí nós vamos usar agora bastante a documentação, né? Para sempre referenciar o que eu estou querendo. Ô, Gabriel, então, inicialmente só clonou o repositório que criou um branch novo, né? Isso, exatamente. Documentation.
Agora eu vou começar, de fato, a instalação. Ó. Então, eu entrei na documentação aqui do MKDocs, vou aqui no Vamos Iniciar, né? E ele fala, ó, simplesmente você precisa de um pip install MKDocs, que é para instalar a biblioteca. Mas a gente viu que se eu fizer isso, eu não ajudo quem vai instalar isso no futuro. Então, eu vou criar aqui um arquivo de requirements, que não deve ter. Vamos ver se tem o requirements aqui. Parece que não. Que ele estava usando em R, né? Então, era para estar aqui, ó. Então, agora sim eu vou criar um requirements.txt e aqui eu vou colocar o MKDocs com a versão mais atual dele. Qual que é a versão mais atual do MKDocs? Vou olhar lá no PyPI, que é onde que fica guardado isso. É a versão 1.4.1. Então, eu coloco essa versão aqui. Git status, ele me falou que tem ali um arquivo novo que a gente vai precisar. Vou instalar para ver se deu tudo certinho, né? Então, vou ativar o meu ambiente virtual, que é o source, env, bin activate. No Windows é sempre bom reforçar que é source, venv, scripts, com S maiúsculo, activate. Na hora que eu ativo, ele coloca o venv aqui para mim. E piplist aqui, só para vocês verem que não vai ter muita coisa instalada, né? Vai ter só 2 bibliotecas. E na hora que eu rodo o pip install -r requirements.txt, ele... por que ele não rodou nada? Piplist. Ele não instalou nada. O que rodou aqui? Falta salvar o requirements. Falta. A bolinha lá. Engraçado que o meu tem o... Alt tá. save. Eu não estou usando o requirements, tá vendo? Eu estou usando um arquivo qualquer aqui. Foi falha minha. Obrigado aí, André, pela... Agora sim, ó, tá no requirements. Eu tenho o alt save, então na hora que eu clico aqui, ele automaticamente muda, né? E aí, agora sim, na hora que eu der o requirements, ele vai falar could not find a version that satisfies requirement 4.1. Uai. Tá, mas eu também escrevi errado, né? Não é MCDocs, é MKDocs. Beleza. Por isso que eu gosto, gente, de sempre copiar isso aqui, ó. Não escrever do jeito que eu escrevi, porque aí a gente corre o risco de errar. Terceira tentativa, vamos ver se agora eu não vou passar essa vergonha. Beleza. Piplist. Já tem um monte de coisa que ele instala nesse bolo, inclusive o nosso querido MKDocs. Agora sim, eu posso commitar. Então, git status, eu tenho um arquivo a mais. Git add, git commit -m, adiciona MKDocs. Quem lembra o comando que a gente tem que dar aqui para começar a usar o MKDocs? Pergunta da prova do Enem. Ai, bom que eu não vou fazer Enem, então não lembro da resposta. Olha, para você ver, não vou pagar o café quarta-feira depois do almoço da Kézia. Você tinha que falar que era pergunta para ganhar um café. Aí a gente... para ganhar quer, né? Mas eu também não lembro. E eu fiz essa pergunta porque quando a gente não lembra um comando, e eu tenho aqui um jeito fácil da gente relembrar, né? Imagina que a gente trabalha com várias bibliotecas, né? A Frictionless, o DPCCAM, agora o MKDocs. Então, assim, impossível lembrar tudo, mas é fácil da gente lembrar do help. Então, eu sempre uso o help para saber o que está rolando ali e como utiliza determinada biblioteca. Então, ele fala comigo assim... O MKDocs é uma biblioteca muito pequena, né? Muito simples. Ele tem só 4 comandos. Então, vai ficar fácil da gente relembrar aqui. O primeiro é o build the MKDocs documentation, depois o hdeploy, que ele vai fazer esse deploy automático lá no
pages ou no GitHub, que é uma coisa que hoje não está funcionando automático, nós vimos, e o new, que é para criar um novo projeto. E é exatamente essa pastinha que a gente vai criar, esse comando que a gente vai utilizar, desculpa. Então, se eu tiver alguma dúvida em relação a como usar o new, eu ponho o mkdocs, new, help, e dou o comando aqui. Ele fala, ó, cria uma nova pasta, e ele me exige que seja informado o diretório onde isso vai ser criado. Por que eu estou falando isso? Se eu rodar um mkdocs sem nada, new sem nada, ele fala, ó, está esquecendo de um argumento aqui, então é a biblioteca me ajudando no que eu preciso. Eu vou colocar o pontinho para falar com ele o seguinte, cara, constrói o que você precisa na raiz, onde eu estou executando aqui o meu comando, e na hora que eu dou um Enter, ele automaticamente coloca para mim aqui, ó, uma pastinha docs com o index e uma pastinha, um arquivo mkdocs.yml. Se eu der um git status aqui, ele me fala, ó, as duas coisas que eu falei lá para vocês que eles criaram. Eu já vou adicionar isso, git commit -m, cria novo projeto mkdocs. Estou sempre escrevendo errado mkdocs, hein? Docs. Então, git status, nada para comitar. A princípio, nosso trabalho está tranquilaço. Eu quero saber agora o comando do mkdocs para começar a visualizar de maneira instantânea as mudanças que eu estou fazendo. Com certeza, se eu fizer a pergunta, ninguém vai lembrar, mas aí a gente vai usar o help, que é o nosso amigo aqui de todas as horas. E ele fala, ó, mkdocs serve, vai rodar o meu ambiente de desenvolvimento, aqui o meu servidor local, serve, vamos ver se vai funcionar. Ele me fala, né, que eu tenho que acessar o localhost aqui na porta 8000. O Gilena até lembrou que essa porta é a porta usada para projetos Python. Vamos ver se está funcionando. Então, a estrutura inicial do nosso projeto está criada. Beleza? Alguma dúvida? Você deu foi o segundo comando que você rodou, né? Você fez o new, ele criou o diretório na raiz, e o yml, e o build. Isso. Build ou serve agora? Ou serve, né? serve. Só para ele rodar o localhost aqui para a gente. Por quê? Se eu faço qualquer mudança aqui, ó, dentro desse arquivo do index, que é o nosso único e primeiro arquivo, né? Ele vai atualizar lá para a gente. Então, respondendo a perguntas do André, como o servidor está ligado, ele faz essa atualização automática aqui para a gente, ou em tempo real, né? Então, eu vou construindo o documento e vendo como que ele está ficando. Show de bola? Show de bola. Era essa a pergunta? Tinha mais alguma? Eu já estou em dúvida do build, a conversão do Markdown para HTML. Vamos rodar ele aqui. A gente... vou desligar o servidor e vou dar o mkdocs build. O que o build faz? Ele cria para mim essa pastinha site. E aí, essa pastinha site é a utilizada para fazer a publicação lá no GHPages. Nós não precisamos de mexer nela agora. Uma coisa que eu já vou adicionando para vocês é o seguinte, quando eu der um git, um mkdocs ghdeploy, na verdade, que é o comando, ele leva isso para mim, para essa branch aqui, que é onde o GitHub Pages entende que está o nosso site, e é isso que faz ele publicar ele no nosso link. Por que eu não vou rodar isso agora? Senão o nosso site vai sair do ar. Eu só vou rodar aquilo quando a gente tiver uma primeira versão muito boa, trazendo tudo isso que está aqui, para a gente não deixar nosso site fora do ar. Mas eu tenho o server para ir testando o que eu estou fazendo.
E vocês também. Respondi a sua pergunta? Gabriel, Oi, você está na main aí, não tá? eu estou na main. Isso. O GH Pages já é um nome padronizado, tem que ser ele, porque aí quando você coloca mkdocs GH deploy, ele manda para GH Pages? Isso, vou ler aqui para você o mkdocs GH deploy help. Aí você colocou Git. Eu estou cismado com o Git aqui só. Olha as opções. Deploy your documentation to GitHub Pages. Eu não sei aonde que está escrito aqui, mas eu sei que ele já faz esse deploy no GH Pages. Porque o GitHub tem esse padrão de toda vez que for publicar uma documentação, ele usar essa branch GH Pages. Tá. Isso é um padrãozinho do GitHub. Se você vier aqui nessa opção Pages aqui, ó, você consegue configurar isso aqui, tá vendo? Beleza. E aí ficou convencionado que o GH Pages é uma branch para essa finalidade. Igual foi o repositório da Binar semana passada. Beleza. Valeu. Isso. Belezinha, gente? Sim, não? Tá. Como não teve perguntas, acredito que a gente pode seguir. Beleza. Tá bom. Eu vou fazer uma primeira coisa aqui, que é o seguinte. Essa introdução aqui, esse arquivo, eu vou colocar ele aqui na nossa introdução também. Ou seja, toda vez que a pessoa bate no guia de transparência ativo, ele entra aqui nessa introdução e eu quero fazer a mesma coisa. Só para a gente entender aqui mais ou menos como que vai funcionar essa migração de arquivo que a gente está fazendo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar aonde que está esse arquivo de introdução no nosso projeto. Eu acredito... Alguém chutaria? Achei já. Ele está num arquivo que chama index.md, aqui na raiz do sistema. O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir esse index.md, que está dentro da pastinha docs, pelo nosso novo index.md, e aí eu já tenho o nosso primeiro arquivo migrado. Por isso que é interessante essa sugestão que vocês deram de não criar uma coisa nova, e só mudando em cima desse repositório que a gente já tinha. Detalhe que ele tem um monte de coisa aqui, ó, que é interessante para essa biblioteca funcionar, mas que a gente não precisa de ter aqui na nossa nova estrutura. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir o nosso index.md atual. Vamos ver se tem alguma coisa para comitar. Tem... É aquela mudança que eu fiz. Gabriel, por que essa antiga precisava desse cabeçalho aí? É por causa das versões? Coisa da biblioteca que estava sendo usado. Então, você vê que aqui, ó, na hora que eu entro, ele me dá a informação da última atualização, e aí a biblioteca tinha uma maneira de buscar o commit desse arquivo, ele tinha aqui a responsabilidade, né, o autor, ele botava o título, que ia ser o título da página aqui, tá vendo? Tudo isso a gente consegue fazer com essa nossa nova versão, e aí a gente vai configurando essas coisas devagarinho. O bom dessa nova versão é que a gente não precisa descrever isso aqui para todas as páginas. A gente faz isso num lugar só, e aí ele vai fazer para mim todas as vezes, então eu vou ter que me preocupar só com o texto aqui para baixo. Beleza? Mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, é coisa da biblioteca. Beleza. Então, eu vou remover aqui o meu index.md atual. Você vê que ele já sumiu aqui. E eu vou copiar o nosso index.md, que está na raiz do sistema, para dentro da pastinha docs. Beleza, ele já apareceu aqui.
e eu vou deletar toda essa parte inicial. Vamos ver se vai funcionar. Por que não funcionou? Eu tenho que rodar aqui. Eu vou abrir uma outra guia aqui. Ó. Tem que ligar o servidor de novo? Isso, eu desliguei para fazer responder a sua pergunta. Eu vou deixar ele ligado aqui do lado, que aí a gente tem um terminal aqui embaixo para ir comitando e esse terminal aqui ligando com o servidor. mkdocs serve. Eu mudo de aba aqui. Eu não vou excluindo esses arquivos aqui por enquanto, que estão na raiz, porque aí a gente vai, se precisar, eu tenho ali um lugar para comparar, né? Então, esse aqui é o antigo, esse aqui é o novo. Se tudo deu certo, eu já tenho aqui essa carinha. Então, já está funcionando. Vou comitar, né? Git status, ele fala que eu tenho as modificações aqui, inclusive ele fala que eu modifiquei o index, eu devo ter feito alguma coisa aqui que modificou ele. Ah, eu modifiquei o arquivo errado? Ah, modifiquei, ó. Peraí. Git restore. Beleza. Vou copiar isso aqui, vou fechar. Vou pegar isso aqui, Ctrl A. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá, tudo certinho. Cancel. Git status. Ele só fala que eu modifiquei esse aqui, então. Que eu tinha apagado o original sem querer. Git add, git commit -. É por isso que é bom ainda no git status, gente. Porque se eu der um git add tudo, sem der o git status, eu posso estar comitando uma coisa que eu não queria ter mudado. E aí é sempre bom ir colocando o git status. Adiciona produção à página inicial. Beleza. Então, essa é a primeira mudança que a gente já faz e a coisa já vai começando a tomar forma, né? Ele tinha aqui também, ó, organizações dos conteúdos, que aí o menu já vai começando a ser formado. Como o tempo está curto, eu queria fazer algumas... Em vez da gente ficar fazendo migração de arquivo, porque isso eu queria que todo mundo ajudasse, eu queria fazer algumas configurações aqui no nosso template, porque assim, a carinha dele já está funcionando, né? A gente já tem uma carinha. Mas eu queria fazer algumas configurações para mostrar para vocês, pelo menos uma, e aí a gente combinar essa migração para a gente ir fazendo até a próxima quarta-feira. Quais são essas migrações? Colocar um outro tema aqui, por exemplo. A gente viu que eu consigo, formatando aqui o nosso arquivo mkdocs.new, fazer algumas configurações nele, né? Então, por exemplo, o nome do site, essa informação que aparece aqui em cima. A gente viu que o nosso site original tem o nome de Guia de Transparência Ativa. Então, vamos colocar já esse padrão. Guia de Transparência Ativa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Já mudou para Guia de Transparência Ativa. A gente viu que é possível personalizar os temas. Name. Qual que era o outro tema? Read the docs. Read the docs. Vamos ver se vai funcionar. F5. Vamos ver aqui. Pode falar. Eu tinha escrito errado. Deu certo? Eu tinha escrito tema com A e tema em inglês é com E. Viu que funcionou? Ficou... Eu gosto mais desse tema. Eu acho ele mais bonitinho. Mas eu gosto mais ainda de uma coisa que a gente não fez, que é esse tema material. Que dá uma carinha igual a essa. Esse tema ele tem várias coisas
interessantes. Então, eu não sei, eu ia propor vocês para a gente usar esse tema. O que vocês acham? Ou vocês preferem esse? Eu acho que esse aqui tem coisas mais legais. A gente consegue colocar o GitHub aqui, igual... Estou tentando tirar o mute aqui. Eu gostei do outro. Você gostou desse? Eu gostei desse. E aí, quem dá mais? Mas tem que ver o que é mais funcional, o que vai atender melhor também, né? Não, os dois são funcionais, na minha opinião. O que você acha que tem no outro? Essa questão da versão ali em cima? Não, a questão da versão eu não testei nesse tema, mas... Ah, não, mentira. A questão da versão, se não me engano, é só nesse tema que sim. Quer ver? O outro tá lá embaixo, não tá, não? O Read the Docs? Embaixo. Esquerda inferior? Esquerda. Não. Mas eu tenho quase certeza que, ó, vamos... Aí, toda vez que surgem essas dúvidas, a gente tem que vir na documentação. Uhum. Quanto just install and try the latest... não. Eu acho, eu posso pesquisar, mas eu acho que esse aqui não tem versão. Se bem que aqui, ó, na documentação do CECA, documentation. E aí, gente, nada se cria, tudo se copia. Ó, parece que tem como colocar versão. Uhum. Edit on GitHub lá, ó. Por que o nosso não apareceu? Ah, tá. Isso aqui a gente tem que colocar, que é a mesma coisa dessa paradinha aqui. A gente tem que ler a documentação aqui para, na hora que clicar, aparecer esse botãozinho bonitinho aqui. Essa coisa de edição aí, gente, porque o guia ele estava usando hipóteses, né, para contribuições. Aí o hipóteses é compatível com o MKDocs? Ou a gente vai levar a pessoa para o repositório? Ó, o hipóteses, ele não é compatível, ou eu não testei, mas a gente tem uma coisa aqui nessa documentação que ele é um sisteminha de comentário. Então, quer ver? Na parte do blog aqui ele mostra. Vamos... Continue reading. Que é uma para mim fica mais visual das pessoas escreverem comentários no que você está colocando, sabe? É tipo um blog, né? Que é tipo um blogzinho. Eu acho isso aqui bem legal. Eu nunca implementei, mas a minha ideia era colocar isso aqui para todos. Que aí as pessoas poderiam ir comentando. Em cima disso, a gente conseguiria fazer as modificações. Ou usar aqui, ó. Na verdade, esse tema ele tem um negócio bem legal, que é isso aqui, ó. Que é a mesma coisa que esse aqui tem, né? De editar, tem um botãozinho aqui. Tá à direita superior. Isso aqui? Esse é o comentário, né, que a gente tem hoje. Mas esse tema, ele tem um negócio bem legal, o Material, que ele consegue ir direto para a edição dessa página no GitHub, né? Então, se alguém entrar no nosso documento e quiser editar, já de cara, sem deixar nenhum comentário, você cria aqui, ó. Ele não vai deixar porque eu vou ter que forcar o repositório. Mas para nós, assim, por exemplo, nós três, para nós 5, que já temos isso no nosso repositório, eu já cairia direto nessa página. É uma coisa que, inclusive, eu já pus aqui no trabalho da Stefanini. Isso em termos de funcionalidade, né? Aqui, tá vendo? Bem rápido. Na hora que eu clico aqui, ó, ele já me leva para aquela página, eu já consigo editar e aí eu já comito. Blá, blá, blá. Resolver. Eu acho que esse tema, para além... Cadê? Para além das pirulas de belezura, ele tem uma série de funcionalidades que são tipo plug and play para a gente trabalhar, sabe? Coisa que eu não tenho tanta certeza para o MKDocs. Deve ter, com certeza, né? É só pesquisar como fazer. A questão do versionamento é um que tem, sim.
Sim. O botãozinho aqui e tal. São coisas também que a gente vai pesquisando e implementando, sem maiores problemas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar, se a gente não gostar, nada impede da gente mudar aqui para o Read the Docs. Pode ser? Pode. Então, eu vou só implementar esse tema do jeitinho que o site está aqui. Eu gosto muito dessa... Não tem nada a ver com conteúdo, viu, gente? Mas eu gosto muito desse Dark Mode. Acho que fica legal. Mas eu vou implementar só para a gente ver o quanto é fácil fazer isso e ir colocando as coisas. E aí, dentro dessa lógica também de nada se cria, tudo se copia, como a gente viu que a configuração ela é toda feita nesse arquivo aqui, ó, a gente tem que lembrar que essa documentação que eu tô lendo ela aqui, que fala sobre o tema material do MKDocs, ela também é feita no próprio tema. Então, se eu abrir o arquivo dele de configuração, eu já vou ter todas essas configurações dele pronta para ser usada, né? Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou copiar tudo que ele tem, do ponto de vista de tema, e vou colocar no meu site. Belezinha? Esse é o repositório da documentação desse tema, não é isso que você estava copiando? Exatamente. A documentação desse tema é feita no próprio tema. Então, eu acessei o repositório da documentação e vou copiar tudo isso que ele criou. Beleza? Mas se eu quiser descobrir como cria tudo isso, eu consigo entrar na documentação e vou aqui no... como configurar a fonte, a linguagem, blá, blá, blá. Eu não quero muito perder tempo nisso, por isso que eu vou copiar todas essas coisas do tema aqui no meu e vou ver se vai funcionar. Vocês vão ver que deu um erro e vai dar um erro no meu site. Que deu o meu localhost. Vamos voltar para o meu localhost. Por que deu esse erro? Não basta só copiar, gente. A gente tem que ler também um pouquinho aqui da documentação. E a primeira coisa que ela fala aqui para iniciar é que eu tenho que instalar também essa biblioteca do MKDocs Material. Então, eu tenho que ter duas bibliotecas instaladas, a do MKDocs e a do MKDocs Material. Eu vou fazer essa instalação via requirements.txt. É só usar aquela estratégia nossa de ir no PyPy. Vou copiar aqui. Não posso esquecer do igual. Git status, ele me fala que eu mexi em duas coisas. Pip install -r requirements.txt. Se eu não esqueci de nada, eu vou religar o servidor. O servidor desligou porque ele encontrou um erro. Aí, na hora que ele encontra o erro, ele desliga. Se eu não esqueci nada... Tá, ok, eu vou... Não sei por que eu estava sem... Ah, tá, eu estou sem o ambiente virtual ligado aqui, tá vendo? Ele está usando o Material instalado... Ele estava usando o Material instalado na minha máquina. Então, eu vou ligar o servidor. Eu tenho um alias aqui para ativar o servidor. Pip list, para ver se ele conseguiu, ó. MKDocs. Então, vamos ver se agora vai funcionar. Ó, funcionou. Localhost, F5. Tcharam!
ganhei tudo que o site, ou quase tudo, né? Que o site me proporciona. Vamos comitar? Git status, git add, git commit -m, instala tema e configurações material. Beleza. Nem tudo, o que a gente copiou aqui é cor, posição e por aí vai. Nem tudo vai estar. O GitHub, por exemplo, é uma coisa que não veio nativo, né? Mas eu posso pesquisar aqui, ó. Como mostrar aquela questão ali do GitHub. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu fiz isso. Eu fiz isso no site da Stefanini. Se não me engano, isso está aqui, ó. Deixa eu... Está aqui também. Aqui, ó, site URL. É isso aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou vir aqui na minha configuração de novo. Qual que é o meu repositório, o nome do meu repositório? Aqui, tá vendo? Ele já até trouxe para mim. Então, é aquilo mesmo. O nome do meu repositório. Vou colocar o site aqui. Guia de transparência ativa. Ctrl+C. Ctrl+V. E aí, vou copiar isso aqui. Ctrl+C. Ctrl+V. Vai funcionar? Perfeito. Então, ele já trouxe aqui para mim, ó, o meu site. Então, se eu quiser vir isso aqui, já vim para o meu site, ele já leva automático. Uma outra coisa que a gente já ganhou com aquele tema, ó, é aquela edição que eu comentei com vocês. E... por que que... tá. Isso é legal. Deixa eu só comentar que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. E aí, se não deu push ainda, não vai aparecer mesmo, não? Não é isso. Eu vou só comentar que a gente acrescentou o GitHub aqui na Navibar, tá? Então, Git. Só para uma coisa que eu não estou fazendo, eu vi que tem uma mudança só no mkdocs.yml, que era o esperado, né? Se eu der um git diff, eu quero ver se é aquilo mesmo que eu mudei. A princípio, sim, não tem nenhum problema. Então, git diff é um bom comando para a gente ir digitando ao longo do processo. O git add, então, já que está tudo certinho, o git commit -m adiciona /github navibar. Isso aqui, André, que você está falando que eu não comitei, né? Você vê que não é o fato de não estar lá no repositório, porque ele já faz a menção aqui, ó, para a URL certinha. Mas você vê que ele está pedindo para levar para master, o padrão dele é a master. Então, por isso que ele está dando esse erro. O que a gente tem que fazer? Tem algum lugar aqui que eu mostro para ele que o padrão não é... É main, né? É a main. Isso eu fiz no Work Stefanini. Tem isso aqui. Edit main docs. Main. Isso. Então, aqui, ó. Edit main docs. Eu vou acrescentar isso aqui. Tem que colocar master, porque a branch chama master, repositório antigo. Mas você lembra que a gente vai levar o nosso para main? Porque o que está lá na master é o do site atual. Como a gente já está
corrigindo isso, eu preciso de falar com ele, ou trabalha com a main. Ah, tá. Você criou a main agora, tá bom. Isso, eu já criei a main. E aí, na hora que eu faço isso e volto aqui, ó, e peço ele para editar, ah, tá. Você tá certo, você tá certo. Eu não tenho a main ainda no GitHub, né? Foi isso que você quis dizer? Isso mesmo, tá só no meu local. Por isso que vai dar o erro ali também. Então, vamos commitar. Git status. Tô acabando, Kevin. Git add. Git commit -m. Muda mkdocs.yml para main ranch. E aí eu vou fazer um push aqui. Não, peraí, pelo amor de Deus. Porque você está trabalhando numa brand que estava com uma estrutura toda em R e outras ferramentas para fazer o site estático. Isso. Aí, ó, dá para ver aí que tem o hipóteses, o Renvlock, outras coisas em R. Inclusive uma pasta chama Renv. Todas as dependências estavam em outras ferramentas em R. O usage é um arquivo de instruções para instalar essas coisas em R. Isso vai junto ou só por questão do tempo você vai mandar de uma vez para fazer funcionar? O ideal é que a gente tire. Eu estou querendo mandar agora só para fazer funcionar lá, mas nada impede. Porque assim, depois, na hora que a gente remover, eu só vou comitar falando que eu removi. Para a gente não correr o risco de apagar algum arquivo aqui que não possa nesse momento, sabe? Mas não vai ter problema nenhum, porque essas configurações do R são só arquivos. Na hora que eu apago, eu perco esses arquivos e aí vida que segue. Porque para ativar o site aí, pelo que eu entendi, ele estava usando make, né? Tinha que digitar na linha de comando para aparecer o localhost, né? Isso. Mas isso não, como eu estou mandando para uma branch nova lá, isso não vai interferir nada no meu site atual, porque eu não estou mandando publicar nada por enquanto. Beleza. Posso mandar ver? Mais alguma observação dessas que são super interessantes? Não, pode ir. Então ele fala comigo aqui, que ele criou uma nova branch chamada main lá no meu repositório. Agora isso aqui tem que funcionar. Então, beleza. Nós já temos uma funcionalidade nativa aqui funcionando, que eu já estou editando aqui, o meu arquivo na main. Então, o que a gente já tem? A gente já tem o direcionamento para o GitHub, para a página certinha. Eu já tenho o direcionamento para a edição dessa página. Eu já tenho a estrutura inicial, né? Inclusive, eu já migrei aqui o meu primeiro arquivo. Eu já tenho uma carinha melhor. E agora a gente precisa fazer a migração de todos esses arquivos para essa estrutura, ou para uma estrutura muito parecida com o que a gente tem hoje no Guia de Transparência Ativo. É isso, eu queria propor para vocês que cada um faça essa migração para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para a gente ter todos esses documentos. E aí, semana que vem, a gente faz a publicação dessa V0 que está aqui. O que vocês acham? Não teria como ser V3, não? Porque V0 vai... Porque assim, só mudou o local, né? Mas, não, na verdade, V2, né? Porque a estrutura, vamos dizer, as informações dentro dele não alteraram. Você fala para a gente já publicar de cara o V3? Sim, ele não ser V0, né? Pode ser. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, de fato, é o V3, né? Porque o V1, V2 e tal é o que está no antigo. Mas aí eu pergunto para vocês... seria até V2, né? Porque V2, seria o V2. Porque não haveria alteração, né? Só de estrutura. Isso. O problema é que se a gente fizer isso e não publicar as versões antigas, e aí na próxima
na próxima quarta, a gente pode falar das versões antigas. Eu acho que a gente tem que ter esse trabalho de copiar tudo 2 vezes para manter essa estrutura de ter uma V0, uma V1 e uma V2, sabe? Ficou entendido o que eu falei? Ou ficou confuso? Como assim? De pegar as outras versões e colocar aí dentro? Porque na hora que eu tô... Deixa eu pensar como é que eu vou te explicar. Na hora que a gente está fazendo essa cópia aqui, ó, eu estou copiando para cá V2. Concorda comigo? Sim. A gente vai ter que ter esse trabalho de depois copiar V1 e depois copiar V0. Se a gente quiser manter esse histórico dentro da documentação publicada. Será que é mesmo necessário ou se pode confundir? Essa é a pergunta, assim. A gente precisa de ter essas versões anteriores ou eu posso simplesmente esquecer delas e aí, a partir de agora, a gente começa a publicar versões? Esqueci tipo assim, né? Mantendo uma branch à parte e caso fosse demandado, republicar a versão antiga. Pode ser, é uma estratégia. Aí a gente só tem que ter esse cuidado na hora de publicar a primeira versão, deixa eu acessar ela aqui. Essas versões, elas estão nessa branch de HPages, dentro dessas pastinhas. V0, V1 e V2. Eu teria, antes da gente fazer qualquer coisa, eu tenho que criar um backup dessa GHPages, porque eu vou sobrescrever ela com o meu novo site. E aí ficaria guardada aqui. Caso a gente precise, a gente volta nela. Ficou claro? Ficou. Sim. Acho que E acho que essa é a melhor estratégia mesmo. Você tem que salvar, fazer um backup dessas antigas, caso a gente precise. Que é claro que eu posso até dar uma olhada no nível de alteração em cada uma dessas versões, mas não vejo custo-benefício de a gente fazer isso tudo na documentação nova só para manter a versão já na terceira, sabe? Eu prefiro que a gente comece lá e mantenha essas versões antigas salvas, porque, inclusive, as grandes alterações provavelmente vão vir agora, nessa nova versão do guia. Então ótimo. Então, a gente pode já criar, deixar na B2, e aí vai estar toda a estrutura já de versionamento pronta. Quando vier as mudanças do próximo ano e elas forem finalizadas, a gente publica uma V3. E esse restante aqui para trás fica como histórico. Sim. Top? Bom demais? Fechou. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Agora, tudo para mim é projeto dentro do GitHub. Eu vou estruturar aqui um projetinho dentro dessa... Não é o Work Stefanini. Eu estou trabalhando muito com a Stefanini, mas agora não. Eu vou estruturar um projetinho aqui dentro do Guia de Transparência Ativa, alguns cards para ir dividindo com vocês aqui esse trabalho de fazer a migração. Pode ser? Beleza. Uai, então, acho que eu bati a meta de fechar até 11h40 para todo mundo, para a Kézia poder sair. Pode parar a gravação? Para mim, pode. Se ninguém tiver dúvida.